Então, pessoal, dando continuidade aqui à nossa aula de Word, né, 2010, a gente já viu a interface base do Word, já vimos toda a guia arquivo e agora a gente vai seguir com as nossas próximas guias. A gente vai dar uma olhada rapidamente em cada uma dessas ferramentas de todas as guias, tá bem? Então a gente já tinha aqui o nosso texto base, é um texto aleatório que a internet usa para quando a gente precisa preencher algum espaço com algum texto. Então eles usam aqui o Lorem Ipsum, né? Muito conhecido aí na internet. Uma vez que a gente tenha já um pouco de texto aqui, qualquer texto redigido, na nossa guia página inicial, a primeira opção que a gente tem aqui já é o colar. O colar, qualquer coisa que tiver sido copiado, funciona da mesma forma com arquivos do Windows. A gente vai poder colar em qualquer lugar do Word, exatamente onde tiver o cursor, ou seja, essa barrinha que pisca aqui, ou substituindo o que tiver selecionado. Então vamos dar uma olhada na prática como que isso funciona. Vou digitar aqui texto guia, vou selecionar ele e vou copiar. Ou a nossa tecla de atalho, né? Ctrl C. Copiado esse texto, eu quero colar ele aqui no final desse parágrafo. Eu posso apertar o botão de colar aqui em cima ou usar a tecla de atalho Ctrl V. E ele colou. Colou já com uma quebra de linha. A gente já vai ver por que essa quebra de linha aconteceu ali, tá? Ou eu poderia, por exemplo, eu falo, não, eu quero substituir essa linha aqui. Então eu poderia vir aqui e apagar ela letra a letra, ou poderia simplesmente selecionar essa linha e colar. Veja que ele substituiu a linha pelo texto que a gente tinha copiado anteriormente. Tá? Então é importante a gente entender que tudo que a gente faz aqui depende onde o nosso cursor está ou do que tiver selecionado. Obviamente, para a gente recortar ou copiar, eu preciso de ter um texto selecionado, que for um caractere, mas eu preciso de alguma coisa selecionada. Do contrário, as opções eu não consigo nem recortar nem copiar nada. Vale lembrar, né? A gente já viu esse conceito na aula de Windows, mas vale lembrar que copiar literalmente copia, ou seja, ele mantém o texto de origem que a gente está fazendo isso, né? E o recortar, ele retira o texto e entende que você quer simplesmente inserir entre ele em outro lugar, como eu fiz agora, tá? Muito importante, porque senão a gente vicia só em usar o copiar. Por exemplo, ao invés de usar o recortar aqui, eu só copio, um exemplo, colo aqui, colei. E aí o que a gente faz? Vai lá, volta e apaga. Isso, em algumas palavras, é relativamente simples, a gente consegue visualizar isso. Agora, mais uma vez, a gente sempre tem que pensar na alta produção. Se a gente tem um documento grande, extenso, e precisa, imagina, mover um parágrafo inteiro, ou mais, né, um capítulo inteiro, por que não? Se a gente usa esse esquema de copiar, a gente cola e depois vai lá e apaga. Esse processo gera uma margem de erro muito grande e a gente pode deixar rastro no nosso documento. Então, se a gente usa o recortar quando a gente precisa mover um texto, né, tirar ele de um lugar e colocar em outro, a gente garante um acerto muito maior. Tá? Outra coisa interessante é que o colar ele dá diversas opções para nós. Tá? Ele pode juntar formatações, entre muitas outras coisas. Como que funciona isso? Imagine que a gente tem algumas formatações diferentes aqui. Por exemplo, que a gente tem um título aqui e uma breve descrição. Um exemplo, que a gente tenha um monte de texto aqui depois. E que aqui seria o nosso texto normal. Então vamos lá, no título a gente quer ele negrito, tá? Um pouquinho maior, vamos dizer, e a gente quer ele no azul. Legal. A nossa descrição, ela já é diferente, ela vem mais um pouquinho menor e ela vem em itálico.
tá? E aí depois vem o nosso corpo de texto normal ali, o nosso parágrafo, o nosso capítulo. E aí a gente precisa, por algum motivo, trazer esse título aqui para baixo, tá? Só que vai depender de como eu quero a formatação dele. Então eu entendo o seguinte, o Word, por regra, ele segue a formatação do texto que vem antes, quando a gente está digitando. Então imagina o seguinte, eu estou aqui digitando, quer dizer, essa parte aqui que eu estou digitando está seguindo a mesma formatação, ou seja, fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, cor do texto, desse parágrafo aqui, de cima. Tudo bem. Então ele compreende que todo o texto que entrar daqui para frente vai ter essa formatação aqui, que é a de cima. Vamos fazer o mesmo teste aqui no título, por exemplo. Como eu falei, ele tende a seguir a formatação que está vindo antes. Se eu estou aqui no título, aperto Enter para a gente quebrar a linha e continuo digitando, perceba que ele seguiu ali a mesma formatação do título. Vamos novamente aqui na descrição. Estou aqui na descrição, está itálico, tamanho 10. Se eu aperto Enter, quantas vezes for, ele vai seguir a formatação do último texto, antes do que está sendo digitado. Beleza? Então é o seguinte, eu quero copiar o que está escrito aqui no título, mas eu quero com essa formatação aqui. Ao invés de eu copiar, colar, daí eu falo, poxa, não está igual, aí eu seleciono, tiro o azul, imagina o trabalho que dá, tiro o negrito. Então, quer dizer, isso dá trabalho e, mais uma vez, te gera uma margem de erro grande. Você pode acabar não formatando da forma como você gostaria. Então, vamos de novo. Seleciono o título, copiei, tá? E na hora de colar, eu posso simplesmente colar e ele me dá a opção depois, ou eu posso vir nessa parte aqui do colar e falar assim para o Word, ó, mantém a formatação original, ou seja, mantém o texto da mesma forma que eu copiei. Legal. Entenda que quando o cursor está aqui, o Word acha que você quer manter essa formatação. Só que você está vendo o texto com formatação diferente. E aí ele vai te falar, o que eu faço então? Como que você quer esse texto? A segunda opção vai ser mesclar formatação. Então veja bem, ele já manteve, ele dá uma prévia aqui, tá? Eu não cliquei ainda, é só de colocar o mouse, o Word já te dá uma prévia para você ver como vai ficar na hora que você efetuar a ação de colar. Então a gente ainda não colou, ali é só uma prévia, ó, tá? Então na segunda forma aqui, ó, o que ele já fez? Ele pegou o negrito do título, só que a cor e o tamanho do texto tá como a do parágrafo aqui. Então ele mesclou a formatação, ou seja, pegou um pouquinho do título, um pouquinho do texto que está vindo, e aí falou, ó, essa aqui é a forma mais aproximada que eu consigo. Ou simplesmente manter somente o texto, ou seja, eu colo o texto que está vindo, seja ele qual for, só que mantenho a formatação que já está prevista pelo próprio Word. Deu para entender? Ficou bacana? Então aqui a primeira, mantém a formatação que copiou, mescla a formatação do que copiou com o que a gente está usando naquela posição do documento. E a última, copia só o texto. Isso é útil porque se a gente tiver, por exemplo, um texto da internet para copiar, que vai estar cheio de formatação diferente, totalmente diferente do nosso texto, a gente não precisa reformatar esse texto. A gente só cola e fala para o Word, não, mantém a formatação para mim, tá? Desculpa, mantém só o texto para mim. Mais uma vez, se a gente der colar, tanto com o botão quanto usando o Ctrl V, o Word dá essa caixinha aqui, opções de colagem, e aí vai falar a mesma coisa para você, tá? Então aqui a única coisa que muda é a ordem. Primeiro a gente cola, depois a gente escolhe como que está sendo formatado. Aqui em cima a gente pode escolher como vai ser formatado antes de colar, tá bem? Então bastante importante a gente aprender a dominar essas manipulações de texto, tá? Isso também ajuda muito na nossa produtividade do dia a dia. Antes de dar continuidade aqui nas nossas ferramentas de fonte, parágrafo, tudo, vamos dar uma olhada em como selecionar textos aqui. Isso é bastante importante também, porque a gente precisa navegar pelo nosso texto e de uma forma que fique o mais prática e simples possível, né?
Então, a primeira delas é o seguinte, vamos pensar sempre no nosso cursor. Tudo que a gente clica aqui na nossa página, né, no nosso documento, vai mover o cursor de alguma forma. Então, um clique simples coloca o cursor naquela posição que a gente está vendo, certo? Se a gente clica em qualquer lugar e arrasta, ele já faz uma seleção. Isso pode ser um caractere, pode ser o documento todo, mas enfim. Essa é uma forma também de fazer seleção aqui, tá? Lembrando que tudo que a gente precisar mexer aqui, de alguma forma vai depender ou de onde o cursor está ou do que está selecionado. Então, sempre que a gente falar de alguma coisa, vocês vão ver a movimentação aqui, a alteração, e aí vai alterar de acordo com o que tiver o cursor aqui ou da seleção. Então, essa é uma forma também de selecionar, clicando e arrastando. Pelo teclado, a gente pode fazer diversas formas também. Eu vou utilizar aqui e vou falando o que eu estou fazendo aqui no teclado. A primeira delas é utilizando as setinhas que a gente tem aqui. Direita, vai pular caractere a caractere. Aqui eu só estou apertando direita, tá? Então, quando o cursor vai de uma linha para outra, como ele fez aqui, ó, ele vai para o próximo caractere disponível, tá? E para a esquerda, ele obviamente faz o contrário. Quando a gente aperta para cima e para baixo, ele vai procurar mover o cursor exatamente na posição horizontal aqui, só que para cima e para baixo. Então, veja, se eu aperto para cima, ele vai no meio da palavra título, por exemplo. Se a gente estivesse no começo da linha, ele faria a mesma coisa também, tá? Então, para cima e para baixo faz essa movimentação um pouco mais rápida, vamos dizer. Se eu quiser selecionar utilizando o teclado, é só a gente fazer essa movimentação com as setas, mas segurando a tecla Shift, tá? Então também tem essa forma, que eu só estou apertando a seta para a direita e está fazendo a seleção. A gente também pode usar as teclas para cima e para baixo, tá? Então aqui, ó, Shift para baixo ele seleciona a linha toda, tá? E também continuar com as teclas para o lado e para o outro, para a direita e para a esquerda. Então também essa é outra forma de fazer seleção. Outra forma também de fazer seleção é segurando a tecla Ctrl junto do Shift. Então, Shift Ctrl, tecla para a direita, ele seleciona a próxima palavra junto do seu espaço subsequente, tá? Então ele pega a palavra mais o espaço. Então essa também agiliza bastante. Ao invés de, por exemplo, se a gente quisesse selecionar essa palavra, a palavra Loren, segurar o Shift e apertar aqui um por um, ao invés de fazer isso, a gente aperta Shift e Ctrl, seta para a direita e ele seleciona a palavra toda. Isso também é bastante útil e poupa para a gente um bom tempo de trabalho. Esse lance da tecla Ctrl agir na palavra inteira também vale para outras opções, por exemplo, quando a gente precisa apagar, né? Então imagine que a gente quer apagar essa palavra aqui, ou até, vamos supor, 3 palavras. Se fosse apertar o backspace, né, que é a tecla que apaga para trás, a gente teria que ir um a um aqui nessas palavras. Segurando a tecla Ctrl e apertando o backspace, ele apaga a palavra inteira, tá? Isso é também bastante útil. Ainda falando em apagar, o delete, a tecla delete, apaga texto para frente. E a regra do Ctrl vale a mesma coisa. Segurando o Ctrl delete, ele apaga a próxima palavra inteira. Tá? Então isso é bastante importante a gente dominar também, que ajuda muito no dia a dia de produção. Por fim, outra forma de movimentar o nosso cursor com o teclado é utilizando as teclas Home, End, Page Up e Page Down. Tá? Então como que funciona isso? A tecla End vai necessariamente para o fim da linha onde o cursor está selecionado. Então veja bem, o cursor está aqui, ele vai direto para cá apertando a tecla End do teclado. Eu vou apertar. Aí, ela vem direto para cá, tá? Isso sem utilizar o mouse. E o Home vai para o início da mesma linha, beleza? Page Down, ele vai para a próxima página. Page Up vai para a página anterior. Procurando sempre estar mais ou menos no mesmo lugar na página, o cursor.
Obviamente que toda movimentação que a gente faz com o cursor segurando a tecla Shift vai fazer necessariamente uma seleção. Então vamos dar um exemplo. Segurando o Shift e apertando End, ele seleciona a linha até o final. Se o cursor estiver lá no final e a gente apertar Home segurando o Shift, a mesma coisa, vale a mesma coisa. Se a gente fizer com o Page Down, mesma coisa, ele vai selecionar aqui, ó, tá? E assim por diante. Beleza? E aí, para fechar a parte de seleção, vamos entender uma coisa. Se o Shift, tá, faz seleção, eu também posso combinar teclado e mouse. Então, como que funcionaria isso? O cursor está aqui, beleza? Eu estou segurando a tecla Shift no teclado e eu quero selecionar, por exemplo, até aqui. Eu dou um clique aqui, apenas, e ele seleciona toda essa parte. Eu só precisei de um clique, só que eu estava segurando a tecla Shift. Então, tecla Shift a gente vai associar sempre com seleção, ou com letra maiúscula, claro, que a gente já está acostumado. Mas vamos fazer novamente, só para entender. Ó. De qualquer lugar que o cursor tiver, onde eu der um clique segurando a tecla Shift no teclado, ele seleciona. Pode ser aqui, pode ser para cá, pode ser para cá, ou aqui. Beleza? É assim que funciona. Eu fazendo a mesma coisa sem o Shift, ele simplesmente coloca o cursor nesse lugar. Isso pode parecer muito simples, muito básico, mas dominar isso faz muita diferença no nosso trabalho, no nosso dia a dia, tá? Não é à toa que as provas cobram isso, porque, de certa forma, é isso que as pessoas esperam de quem vai ocupar determinado cargo, tá? Imagine se você vai ser, sei lá, um juiz, precisa digitar uma carta oficial e você demora uma manhã inteira para digitar uma carta. Então isso não pode acontecer, né? A gente tem que ter muita praticidade e domínio aqui da ferramenta, beleza? Então, visto tudo isso, a parte de seleção, parte de movimentação, navegação aqui, tá? A gente vai dar continuidade aqui nas nossas ferramentas. É importante pensar aqui que as guias elas são separadas em regiões, né? Em caixas, que já fala aqui mais ou menos o que a gente está tratando ali. A primeira era de área de transferência. O conceito de área de transferência a gente já tinha visto na aula de Windows, tá? Funciona exatamente da mesma forma. E então aqui tudo beleza. Depois a gente vai ter a parte de fonte. Tudo aqui vai alterar a forma como a gente visualiza, né? A forma como esse texto é exibido ou impresso para a gente. Então a primeira parte aqui a gente vai ter fonte, beleza? Acho que o conceito de fonte é meio claro para todo mundo, mas basicamente a fonte é um arquivo que vai falar para o nosso sistema operacional como que aquele texto, né, ele deve ser exibido para o usuário. Então, uma letra A pode pode ter diversos formatos e são as fontes que vão falar para a gente como que esses formatos serão. Que é interessante perceber aquele conceito de seleção e de posição do cursor que a gente falou. Quando eu vim aqui em fonte e passei o meu mouse aqui, ó, pelas fontes, o Word dá uma previsão, tá? Aqui no texto, aqui no documento, de como o que vai ser alterado vai ficar. Como que funciona isso? Como o cursor está no meio de uma palavra, o que ele vai fazer vai ser alterar ali somente uma palavra, no caso aquela palavra ali, mais cenas, né? É isso que ele está alterando, porque o cursor está só ali. Ah, não, mas eu quero alterar a fonte do parágrafo inteiro. Então você tem que falar para o Word, você vem aqui, seleciona, né, todo o texto do parágrafo, e aí sim, a hora que você falar assim, não, eu quero aplicar essa fonte, o Word vai aplicar a fonte no parágrafo todo, como ele fez aqui agora, beleza? Então, já para a gente entender alterações do que é seleção e do que é posição do cursor. O mesmo vai funcionar aqui para a próxima caixa, que é o tamanho da fonte, né? Então a gente também vai fazer alterações de tamanho. Esses tamanhos são feitos em pontos, que é uma medida relativa, né? Porque a gente a gente tem medidas diferentes para quando é para tela e para quando é impressão, tá? Então tem que ser uma medida relativa. E aí, mesmo esquema, ele vai alterar ali o tamanho da fonte da palavra que tiver ou selecionado ou com o cursor, tá bom? Depois a gente tem aumentar e diminuir a fonte. Essa é uma forma bastante prática quando a gente precisa fazer um ajuste pequeno.
por exemplo, ao invés da gente se preocupar com o número exato aqui, poxa, eu vou aumentar aqui de 11 para 12, sei lá. A gente simplesmente clica aqui, ele aumenta a fonte para o próximo tamanho padrão dele, e assim vai indo. E a próxima caixinha é o contrário, ele vai diminuir o tamanho da fonte. Importante aqui, a gente tem teclas de atalho também para esses dois caras. Então, Ctrl maior e Ctrl menor. Para a gente usar o maior e o menor, tem que usar o Shift junto. Então, vamos fazer um teste aqui. Vamos selecionar essa linha, Ctrl Shift, isso, maior e menor. Que no meu teclado aqui é o vírgula e o ponto, beleza? Isso também é muito útil, mais uma vez, a tecla de atalho se você precisa fazer uma alteração rápida, tá? Em seguida, a gente vai ter a caixinha aqui, ó, de maiúsculas e minúsculas. Essa caixinha é bastante legal também, ajuda bastante. Principalmente, por exemplo, se eu escrevo aqui o meu nome, tudo minúsculo, tá? Tudo minúsculo. O Word, por padrão, pode ver que ele já colocou a primeira letra ali em maiúsculo, então o que acontece? Digitei uma palavra e apertei espaço, ele já coloca a primeira letra da frase em maiúsculo. Ele compreende que você vai digitar alguma frase e, por padrão, na nossa língua, nos nossos idiomas, a primeira letra vem em maiúsculo. Mas supondo que a gente ignorou essa regra, tá tudo em minúsculo, imagina que se eu tivesse que vir aqui letra a letra, corrigir essas letras para maiúsculo. Daria bastante trabalho. Então a gente pode automatizar isso selecionando todo o texto que a gente quer alterar a primeira letra, vem aqui e tem colocar cada palavra em maiúsculo, olha só. Ele já faz para nós, né? Então isso é bastante útil. Outra coisa que pode acontecer, você começou a digitar o texto e o seu caps lock tá lá, ó, ligadão, tá? Aí você fala, poxa, eu vou ter que apagar tudo isso aqui, um a um aqui e tal, e reeditar. Não precisa, né? O Word facilita isso pra gente. Só selecionar. E aí a gente pode colocar só a primeira letra em maiúscula, tudo em minúscula, tudo em maiúscula, né? Se fosse ao contrário, enfim, ou até alternar. Então, beleza, colocou aqui, ó, ele corrigiu para nós. E aí a gente segue digitando o nosso texto. Tranquilo? Depois a gente tem limpar formatação. Esse é bastante útil também. Imagina que você carregou aqui com várias coisas e está sublinhado, o outro está negrito, e aí você fala, meu, eu preciso tirar essas formatações todas, e aí você teria que vir selecionar cada palavra aqui e tirar. Isso daria bastante trabalho. Então o que a gente pode fazer é selecionar tudo que a gente quer e limpar formatação. Olha lá, ele deixa o mais cru, né, vamos dizer assim, possível. Deixa sem nada, sem o negrito, sem absolutamente nenhuma formatação em cima da formatação padrão do Word, beleza? Em seguida, a gente tem os nossos clássicos, né, ó, negrito, itálico e sublinhado. Sublinhado tem uma subopção aqui, a gente pode sublinhar com vários formatos a palavra, pode ver que a palavra Loren aqui mostra ali, ó, como que vai ficar. Se quiser duas linhas, enfim, tracejado, né? Pode sublinhar ali com várias formas. Esses três também têm suas teclas de atalho, Ctrl N, Ctrl I para o itálico e Ctrl S para o sublinhado, que a gente já viu. Também o taxado, o Word faz essa opção, pode ver que ele não tem uma tecla de atalho, mas se você quiser uma palavra arriscada, ele faz para nós. Subscrito e sobrescrito são opções bastante bacanas. A gente, quando está utilizando principalmente textos de matemática, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, se fosse uma fórmula de química, H2O, ou se você tiver x ao quadrado, então como que a gente faria isso, né? O 2 do H2O, ele precisa ficar um pouco mais para baixo ali, né? Para ficar na exibição correta da fórmula de química. Então a gente usa aqui, ó, o subscrito, tá? Olha lá, ali fica certinho. Ou o x ao quadrado, que esse 2 precisa ficar para cima, o sobrescrito. Aí, ó, pronto, só selecionar, tá? Lembrando que se você estiver fazendo igual aqui, ó, o Word vai continuar com a formatação que está sendo seguida, lembra? Então, é o tipo de coisa que compensa fazer depois e não durante a digitação. Ou tomar o cuidado de fazer, clica, volta e continua a digitar, tá? Importante tomar esse cuidado.
Ao contrário do O aqui, o O não tem nenhuma propriedade, posso continuar digitando que ele vai ficar bacana também, beleza? Vamos seguir aqui na nossa parte de fonte. A gente tem alguns efeitos, né, pré-prontos que você pode utilizar no seu documento do Word. Aqui, ó, basta selecionar, colocou aqui, o texto já fica da forma lá, ele já aplica todos os efeitos possíveis. É uma ferramenta bem bacana se você precisa desse tipo de efeito no seu texto, né? Depois, cor do realce. A gente pode fazer como se fosse um marca-texto, vamos assim dizer, no nosso documento, utilizando essas cores aqui, tá? São cores meio padrões de marca-texto, mas é bacana. Você consegue colocar um fundo no texto de forma bem simples e aqui a cor do texto em si, tá? A cor da nossa fonte, beleza? Então aqui a gente fecha a nossa caixa de fonte e vamos dar continuidade aqui na parte de parágrafo. Vamos limpar a formatação desse cara aqui, que está bem carregado. Perceba que limpar a formatação não tira essa parte aqui, ó, que ele colocou. Né, ó. O realce, ele não tira, então. Isso é bastante importante também saber essa regrinha. Então, vou colocar aqui sem cores. Beleza. Tá ótimo? Então, depois parágrafo. Então, quando a gente fala aqui da caixa parágrafo, entende-se que tudo que a gente alterar aqui vai alterar todo o parágrafo, ele estando selecionado ou somente com o cursor nele. Então vamos lá. Se a gente quiser marcadores nos nossos parágrafos, só clicar. Pode ver que eu cliquei aqui, sem precisar selecionar o parágrafo todo, ele já fez a alteração. Esses marcadores podem ser automáticos. Como que funciona? Eu estou aqui num parágrafo que já tem marcador. A partir do momento que eu apertar Enter, ele já vai entender, como a gente já falou, que o Word segue a formatação do texto que vem antes, a mesma coisa vale para os parágrafos. Então ele vai iniciar um novo marcador, a não ser que a gente aperte ou Backspace, ele apaga o marcador e segue o alinhamento aqui do parágrafo, tá? Pode ver que ele deu uma margenzinha aqui, um recuo. E se a gente apertar Backspace de novo, ele volta o nosso recuo na posição anterior e mais uma novamente, tá? Ou simplesmente apertando aqui nessa situação, apertando Enter novamente. Ele quebra novamente a linha e volta para a formatação antes dos marcadores. O mesmo vale se a gente precisar de numeração nos parágrafos, tá? Então, clicando aqui na numeração, como ele já compreendia que esse parágrafo era a continuação desse, ele já numerou os dois, tá? No caso de ser uma lista. Essa lista também pode ser com outras marcações, tá? É só clicar nessa opção aqui lateral. E aí você vai ter com parênteses, enfim, se você estiver redigindo, por exemplo, uma prova com questões, enfim, itens, pode ser com letra, número, diversas apresentações diferentes. E o bacana também é que você consegue definir níveis, né? Então é aquela coisa, às vezes você tem 1.1, 1.1.2, né? E você vai ter níveis de lista, né? Ou, enfim, diversas formas que a gente pode ter níveis, né? Você configura elas aqui, tá? Então essas são configurações que o Word apresenta e você pode até personalizar as suas próprias. E você vai dar níveis nessa lista utilizando aqui os recuos, ó, diminuir ou aumentar o recuo. Para dar o exemplo disso, o que a gente vai fazer? Vamos numerar todos esses parágrafos aqui. Tá? Então ele vai colocar 1, 2, 3. Tá? Vamos compreender que cada número desse é um parágrafo. E aí, por exemplo, aqui a gente vai ter o 1, aqui a gente vai ter o 2, só que esse eu quero que seja 2.1. Então eu vou aumentar o recuo aqui. Ele colocou a letra A por padrão, tá? Ele compreende que o próximo nível é a letra A e assim, se a gente colocar outros níveis aqui, ele vai colocando. Mas onde que está essa configuração? Essa configuração está nesse cara aqui. Então eu preciso falar assim para o Word. No caso, ele está usando aqui a padrão, ó, que é primeiro nível número 1, depois a letra A e assim por diante. Quero falar assim para ele. Eu falei assim, não, eu quero que você use esse, que é só números.
E aí, beleza, ó, ele já arrumou pra gente, ó, 1, 2 e 2.1, tá? Se eu dissesse para ele que teria mais um nível aqui, ele ia aumentando para nós, 2.1.1, Enter, 2.1.2, a gente pode colocar aqui teste. Vamos voltar um nível aqui, ó, reduzir recuo, né? Diminuir recuo. E aí ele volta aqui, ó, 2.2. Então ele faz essa árvore para nós automaticamente. Imagina se a gente tivesse que fazer isso de forma manual, ou pior, né? Imagine que de repente esse cara aqui precisa virar o 2.2 e aí esse de baixo precisa virar o 2.3 e você precisa alterar isso aqui manualmente. A margem de erro é muito grande, né? Então o Word faz isso para nós. Também bastante importante dominar essa ferramenta. Classificar, ele pode ordenar para você, tá? Em ordem alfabética, isso aqui é bem bacana. Só ter cada palavra, ou linha, ou frase, enfim, numa linha, você seleciona tudo e aperta aqui esse botão. A próxima opção que a gente vai ver, vamos limpar essa formatação aqui, tirar novamente. É aqui, ó. Chama mostrar tudo. Pode ver que ele tem uma tecla de atalho ali, Ctrl asterístico. Eu cliquei, pode ver que ele fica amarelinho, ele não altera nada no nosso texto, mas ele começa a exibir alguns caracteres aqui meio estranhos. Na verdade, tudo isso aqui existe no Word, tá? Mas ele não é visível para nós, porque eles não são caracteres que representam, por exemplo, texto, ou seja, eles não representam informação para nós. Só que ele fala para o Word como que esse texto se comporta. Vamos entender melhor aqui o que acontece. Vou desligar para vocês verem o texto original. Vou ativar novamente. Esse carinha aqui, que parece um pé ao contrário, ele justamente fala assim para o Word, novo parágrafo. Ou seja, quebra a linha para mim e tudo que tiver aqui é um parágrafo, tudo que tiver aqui é um novo parágrafo. E assim por diante. Pode ver que sempre que a gente tem uma quebra de linha, esse caractere não é de quebra de linha, ele é de um novo parágrafo, tá? A gente tem esse carinha aqui. E o pontinho no meio da coisa no meio da linha é espaço. A gente tem muitas outras informações para o Word que também são ocultas. Por exemplo, quando a gente inserir aqui uma quebra de página, ele tem isso aqui, ó, só que ele não é exibido para nós, não é uma informação que é importante para nós. Mas de repente você precisa disso aqui para alguma coisa, para entender, por exemplo, algum erro que está tendo no seu texto. Às vezes você não entende por que o texto está indo para uma outra página e de repente é uma quebra de página que está ali, só que você não enxerga. E aí essa ferramenta é útil para isso, para você entender, vamos dizer assim, as entranhas do nosso documento, tá? Por exemplo, tabulação é a mesma coisa. Tabulação é uma setinha, tá? E assim por diante. É uma ferramenta pouco utilizada, mas pode ser muito útil aí dependendo do problema que você estiver tendo. A gente vai desligar ela, vai trabalhar com ela desligada por padrão. E em seguida a gente tem os alinhamentos do parágrafo. Esses são básicos também, são bem conhecidos. A gente pode alinhar o nosso parágrafo aqui à esquerda, pode alinhar ele no centro. Muitas vezes é utilizado, por exemplo, num título, por exemplo, né? E também alinhar o texto aqui na margem direita, tá? Sempre que a gente usar esses alinhamentos, eles vão respeitar as nossas margens. O último botão aqui é o botão justificar. Geralmente, os nossos trabalhos aí de faculdade, as normas de ABNT, exigem o texto justificado, né, no corpo de texto, tá? E o que ele faz? Ele empurra o texto para ele ficar o quê? Entre a nossa margem esquerda, né? E a nossa margem direita. Então o texto fica aqui grudadinho, vamos dizer assim. Então eu vou colocar todo o nosso texto aqui em justificado e aumentar para vocês entenderem aqui a diferença que ele faz. Ó. Talvez aqui dê pouca diferença porque ele já está... Ah, não. Aí, legal. Veja esse espaço que ele tem aqui, ó, na nossa margem aqui, ó, da nossa margem. Tem dois espaços aqui. Está alinhado à esquerda. A gente justificando, ele mantém alinhado à esquerda, só que agora ele grudou aqui na margem. Isso esteticamente é muito mais agradável visualmente para nós.
Por isso que é exigido isso também, e em todo tipo de texto formal vai pedir para você justificar, tá? Aqui não dá tanta formalidade visualmente, esteticamente falando, tá? Então aqui os alinhamentos. Depois a gente tem espaçamento entre linhas. Isso também é utilizado muito em textos formais e tudo mais. Por padrão, a gente vem com texto 1.15. Mas a gente pode ter um, que é o mais justo possível, né? Menos que isso, as letras entrariam dentro uma da outra aqui. 1,5 e assim por diante, tá? Também é uma opção, dependendo do que você estiver redigindo, vai também salvar você e deixar o texto mais confortável na leitura. Depois a gente tem cores. Perceba que aqui a gente faz a mesma coisa desse realce, coloca uma cor de fundo, mas agora com uma paleta maior de cores, né? Isso aqui conta como formatação também, ao contrário do realce, tá? A gente também pode utilizar isso para diversas coisas. E por fim, bordas. A gente pode aplicar borda numa palavra, num parágrafo, colocar ali dentro de uma caixa, sem necessariamente precisar criar essa caixa, ou seja, ela vira uma propriedade do texto. Então, com esse parágrafo selecionado, por exemplo, eu vou dizer para ele que eu quero essas bordas aqui. E ele colocou cada linha dentro de uma borda, tá? A gente pode fazer isso de diversas formas. E aí a gente fecha a nossa caixa parágrafo aqui. Para finalizar, a gente vai ter estilo e edição. Estilos de texto são também ferramentas pouco exploradas, mas muito, muito úteis. Como é que funciona o esquema de estilos? Imagine que você está lá fazendo seu TCC e aí você tem, obviamente, diversos títulos, tá? Eu vou copiar e colar esse texto aqui 3 vezes aqui na nossa página. Mas vamos simular aqui que a gente está com o nosso TCC aqui fazendo, tá? Nossa página aqui, ó. Cada título desse aqui é um capítulo, tá? Esse aqui é um subtítulo, vamos dar um exemplo do capítulo, e aqui é o corpo de texto, tá? E você está lá fazendo, seguindo as normas de ABNT, e aí a norma lá está falando que você tem que usar fonte Arial, né? E aí você vem aqui e começa a formatar seu texto. Ele já está quase finalizado. Vou formatar para ele já ficar com uma cara do trabalho final. Então você vem aqui no título, coloca lá o negrito. Ah não, mas ele tem que ser em fonte Arial. Você vem aqui e coloca o Arial. Não é esse. Arial padrão, tamanho 12, certo? E beleza. Aqui você tem uma citação. Então você vai lá, coloca negrito, alinhado aqui dessa forma, né? E beleza, e assim por diante. Você coloca aqui o espaçamento e-mail que a norma BNT está pedindo. E você faz isso. E você sai fazendo isso um a um, tá? Só aqui já deu para perceber quão trabalhoso é. Se você for fazer aqui parágrafo por parágrafo, linha por linha. Ou, pior, de repente, seus títulos estão todos em tamanho 14. E estava errado, você precisava colocar eles todos em 12. E aí você vai selecionar um por um, vai alterar o tamanho, vai lá fazendo isso um por um. Dá muito trabalho. Isso aqui a gente está fazendo em uma página. Imagine num texto de 200 páginas. Como que funciona os estilos aqui? Onde que eles vão entrar? A partir do momento que a gente fala assim para o Word, olha, esse título vai ser o estilo título, tá? Que por enquanto não segue as regras que a gente precisa, mas a gente já vai arrumar. E aí eu falo assim para o Word, ó, esse cara aqui, eu posso selecionar a linha ou soltar com o cursor. Os estilos são aplicados sempre no parágrafo todo, tá? Então no caso aqui, como a gente já viu, isso aqui é um parágrafo, o Word considera como um parágrafo, e a gente vai falar para ele também, ó, esse cara aqui é o título. No caso aqui a gente tem 2 títulos, tá? Vai ser título 1 e título 2. Esse cara aqui também é um título. Beleza. Depois a gente vai falar assim pro Word, ó, esse aqui é o título, é o subtítulo, tá? Mesma coisa aqui nesse, tá?
aqui. Vamos imaginar que cada um desses aqui é um capítulo do seu trabalho, tá? Aqui a gente já fala pro Word, ó, aqui é o normal, aqui também, tá? E assim por diante, ó, aqui é o normal. Posso selecionar vários ao mesmo tempo, né? Que me facilita, ó. Esse aqui é normal, tá? E vou rolar aqui para baixo também, eu vou falar isso aqui é normal. Beleza. Aparentemente não mudou nada no nosso documento. Só que, quando eu precisar alterar a formatação de todos os títulos, basta eu alterar aqui no estilo, que ele vai alterar todos os lugares do documento que tiverem com esse estilo aplicado. Então vamos dar uma olhada. Primeiro que é interessante pensar, quando a gente está correndo aqui com o texto, ó, o Word exibe para nós qual estilo está aplicado ali e qual está rodando. Se eu coloco aqui, ele vai lá para o subtítulo. Só de selecionar aqui, ó, ele já fala, ó, é título. Beleza. Então eu vou pegar o meu título aqui, clicar com o botão direito e dar modificar. Clicar em modificar. E aí aqui, tudo que a gente alterar, vai alterar todos os títulos. Então, por exemplo, a gente precisa alterar a fonte. Não é essa. Ela é Arial. Ela é tamanho 12. Ela é negrita, ela não é azul, ela é preto. Ok. Pronto, já alterou todos os nossos títulos. Imagina quanto que a gente não ganha de produtividade e quanto que a gente evita de errar utilizando isso. Uma ferramenta muito básica. Por exemplo, aqui no nosso está faltando o quê? Ficar justificado e também o espaçamento de um e-mail entre as linhas, lembra? Então, a gente não vai vir aqui e alterar aqui e nem aqui. A gente vai no estilo, tá? Eu vou falar assim pro Word, olha, eu preciso alterar o estilo normal aqui, preciso dar uma modificada nele. Eu preciso que ele seja tamanho 12, preciso que ele seja Arial, tá? E preciso de um espaçamento de um e-mail entre as linhas. E aí a gente vem aqui, parágrafo, tá? E o espaçamento tá aqui, um e-mail. Pronto, ok. Ele já alterou aqui atrás. A hora que a gente der ok, pronto. Todo o nosso texto com o estilo normal aplicado tá alterado. Tá pronto. Ah, faltou ainda o justificar, né? Ó. Então vamos lá, modificar. Aqui, ó, justificado. Pronto, ele já, ó, pode ver que quando a gente clica aqui no botão, ele já altera aqui o texto, ó. Eu vou apertar o botão aqui, ó. Ah lá, já alterou. Pronto, só dá ok. Todo o nosso texto com esse estilo aplicado tá alterado. Inclusive a gente pode colocar uma tecla de atalho, que vai também ajudar a gente na produtividade. Então, eu não preciso necessariamente estar vindo aqui com o mouse nos estilos, porque ele tem muitos estilos aqui, e fazer. A gente pode utilizar uma tecla de atalho. E isso ajuda muito, dá uma segurança, né? E facilita aí o trabalho da formatação, principalmente se for um documento muito extenso, tá? Por fim, aqui em edição, para fechar aqui a nossa guia página inicial, a gente tem os botões localizar, que vai abrir essa janela aqui. No caso é a janela de navegação, mas o que ela está fazendo aqui? Ele considera o documento inteiro, que a gente pode navegar, mas ele está falando assim, não, a gente precisa procurar uma palavra específica no nosso documento. No caso, por exemplo, nunc. E aí ele encontrou. Encontrou aqui, ó, ele já deixei em amarelo, tá? E aqui também as 3 posições, ó, que ele encontrou essa palavra no nosso documento. E aí depois a gente também tem algumas opções aqui. O ir para, que é a mesma coisa que aqui embaixo. Tem o substituir, que fica na mesma janela do ir para aqui. E também a localizar. Substituir, a gente pode substituir um texto por algum outro. Imagina que você escreveu uma palavra errada sem acento no seu texto inteiro, diversas vezes. E aí você precisa trocar. Na verdade não era nunc, era nunca, por exemplo. Então aqui a gente tem a palavra que a gente quer substituir e aqui a palavra pela qual ela vai ser substituída. E aí ele já pode substituir a que está selecionada, se a gente apertar esse botão, ou a gente pode substituir tudo no documento inteiro. Então ele varre o documento todo e substitui todas essas palavras. Beleza, lá, ele fez mais 2 substituições e ok. Tá? Ao total, o Word fez 3 substituições. Maravilha. Beleza? E aí, por fim, o selecionar. A gente pode selecionar tudo também. Essa é outra tecla de atalho
que é diferente no Word em português. No Word em inglês, a tecla de atalho Ctrl A seleciona tudo, que vem do inglês All, tá? No Word aqui em português, o Ctrl A é abrir, tá? O que faz algum sentido. Para selecionar tudo no Word português é Ctrl T, tá? De tudo. Então fica fácil. Se você precisar alterar alguma coisa no documento todo, você aperta Ctrl T, ele seleciona todo o documento. Ou selecionar tudo. Pode selecionar objetos, se a gente tiver imagens aqui, alguma caixa de texto, alguma coisa. Selecionar todo o texto com formatação semelhante. Isso aqui é muito legal. Imagina que você fala, poxa, já tinha escrito todo o documento, mas não tinha aplicado os estilos. Você fala, poxa, poderia ter um jeito de selecionar todo o texto que está com essa formatação aqui, já ia me facilitar, ao invés de você ir lá um por um. Então você pega o cursor em alguma posição, tá? E vai selecionar todos eles com formatação semelhante. Olha só, ele selecionou aqui, tá? Então, formatação semelhante. Vamos rolar. Olha lá, ó. Ele pegou, quer dizer, basicamente, o que estava com o estilo nosso aplicado aqui normal. Se você quiser trocar o estilo, por exemplo, você pode vir aqui e aplicar esse estilo, pronto. Quer dizer, você alterou o estilo só do texto que tinha aquela formatação que você queria. Vamos ver se funciona a mesma coisa no título, por exemplo. Ele deve selecionar esse título, esse aqui de baixo e o próximo, né? Os 3 títulos que a gente tem aqui. Beleza, olha lá, certinho, tá? Isso também facilita bastante a nossa vida. Mas a gente pegar, vir aqui nesse título, altera, vai no outro e altera. Beleza? Então assim a gente finaliza a nossa guia página inicial. Na próxima aula a gente vai para a aba inserir. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.